Olá, meu nome é Anne e eu tenho 20 anos. Você deve ter notado que eu sou bem alta. Você consegue adivinhar a minha altura? 1,80 m? 1,85 m? 1,90 m? Errado, errado e errado de novo. 1,95 m de altura. Sim, quase 2 metros. E eu não tenho ideia de como fiquei assim, porque meus pais são quase meio metro mais baixos do que eu. Mas então, o segredo foi revelado. Você também quer saber? Então assista a minha história e você entenderá tudo. Eu era maior do que todas as minhas colegas de classe já durante a escola, mas nunca me senti constrangida por isso. Meus pais sempre me apoiaram e me disseram que eu era a garota mais linda e esguia. Sim, eles me amavam muito. Quando me formei no ensino médio, já tinha 1,90 m. Eu recebia muita atenção e todos os caras queriam namorar comigo, mesmo sendo mais alta do que todos eles. Mas nenhum deles conseguiu conquistar meu coração. A questão é que eu estava esperando por um cara que se apaixonasse por mim e que eu me apaixonasse por ele também. E um dia, um cara assim apareceu na minha vida. Eu estava em um site de namoro, conversando com diferentes caras, mas eram todos enfadonhos e as coisas nunca iam além da conversa. De repente, encontrei alguém especial. Seu nome era Timmy e ele imediatamente chamou a minha atenção. Começamos a trocar mensagens e percebi que tínhamos muito em comum. Tudo era interessante e tranquilo com ele, e ele gostava de mim também. Decidimos trocar fotos. Mandei minhas fotos para o time, mas escolhi aquelas que não mostravam minha altura. Queria que fosse uma surpresa. Ele também me enviou uma foto sua. Nessa foto, ele estava parado à beira de uma piscina segurando um skate. Eu vi que o time era mais baixo do que eu, mas quão alto ele realmente era? Ele não tinha escrito sua altura no perfil, então decidi descobrir por mim mesma. Na internet, encontrei o mesmo skate que o time estava segurando na foto. Descobri seu comprimento e calculei a altura dele utilizando o skate como base. Eu só estava me divertindo com tudo isso porque não me importo com a altura de um cara se estou realmente interessada nele. Com a ajuda do skate, descobri que o time era quase meio metro mais baixo que eu. Eu me perguntei se isso o assustaria. Alguns dias depois, o time sugeriu que nos encontrássemos. Fiquei um pouco preocupada com a reação que ele teria quando me encontrasse. Então, decidi não usar salto, para o choque ser um pouco menor. No entanto, assim que nos encontramos, percebi que estava errada em me preocupar. O time estava olhando para mim com olhos de adoração e percebi que ele gostava ainda mais de mim agora. O encontro correu bem e concordamos em sair mais vezes. Começamos a nos ver cada vez com mais frequência e, depois de um tempo, começamos a namorar. De modo geral, o time era realmente de quem eu precisava para ser feliz. Ele era inteligente, bonito, basicamente minha alma gêmea. E sim, ele era quase meio metro mais baixo do que eu. Mas isso não nos impediu de ser o casal perfeito. E o time não tinha nenhum problema em ser mais baixo. Quando nos beijávamos, ele subia em um degrau. Que bonitinho! Muitas das minhas amigas não entendiam a minha escolha. Mas eu não me importava. Eu estava feliz. Timmy e eu já estávamos namorando há muito tempo. Percebi que nosso relacionamento era realmente sério e decidi finalmente apresentá-lo aos meus pais. Papai e mamãe também estavam animados para conhecer o meu namorado. Uma noite, Timmy e eu fomos à minha casa. Mas então, algo desagradável aconteceu. Quando meus pais viram meu namorado, os sorrisos desapareceram de seus rostos. Eles foram severos e cruéis a noite toda. Eles também não foram amigáveis com o time. E a pior parte é que o time sentiu isso. Quando o time foi embora, eu tive um grande ataque. Como meus pais poderiam ter tratado desse jeito o cara que eu escolhi para estar comigo? Eles responderam que não gostaram da minha escolha. Por que você já não trouxe um anão de uma vez? Meu pai disse. Fiquei indignada. Eu disse a ele que o time era da mesma altura que ele, então não sabia o que ele estava querendo dizer. Meus pais responderam que eu tinha que ficar com um cara alto para que tivéssemos filhos altos. E mais, minha mãe disse que eu não deveria estragar a raça. Mas o quê? Do que ela estava falando? Me senti magoada e fui para o meu quarto. Passei a noite toda chorando. Eu estava terrivelmente chateada pelo time porque eu amava muito. O que faríamos se meus pais não aceitassem ele? E que conversa toda era essa sobre raça? Sobre o que eles estavam falando? Eu era um cavalo de raça pura para eles? Então por que meus pais não eram como eu? Afinal, um pônei não pode dar luz a um cavalo de pernas compridas. E meus avós também eram baixinhos. Quem eu tinha puxado? Comecei a folhear um álbum com fotos dos meus parentes e em lugar nenhum encontrei alguém com mais de 1,70 m. Eu era mesmo dessa família? De manhã, tive uma ideia maluca. Fazer um teste de DNA e descobrir quais genes eu tinha mais. Os da minha mãe ou do meu pai? Claro,
Era apenas uma ideia louca, mas eu estava curiosa. No dia seguinte, encontrei o time e comecei a me desculpar com ele pelo que meus pais tinham feito. Ele disse que não se importava, porque ele me amava. Eu estava tão feliz que o time valorizava mais o nosso relacionamento do que a opinião dos meus pais. Depois, fui a uma clínica para fazer um teste de DNA no cabelo da minha mãe, em um pedaço de unha do meu pai e na minha própria saliva. Eu tinha que esperar pelo resultado, mas não me preocupei com isso. Eu passava a maior parte do meu tempo com o time, nadando na piscina, indo à academia ou apenas dando uns amassos. Um dia, recebi um telefonema da clínica, me pedindo para ir buscar os resultados. Os testes estavam finalmente prontos. Mas por que eles não podiam me passar o resultado pelo telefone? Eles me pediram para ir pessoalmente. Não entendi o porquê, mas fui. Quer saber? Eu preferiria não ter ido. Teria sido melhor continuar vivendo na ignorância, porque na clínica me contaram uma coisa que virou minha cabeça de cabeça para baixo. Minha mãe e meu pai não eram meus pais biológicos. Quando ouvi isso, não pude acreditar. Isso explicava muita coisa, mas eu não conseguia entender. Afinal, a minha vida inteira eu pensei que eles eram a minha família de sangue. À noite, tive outro ataque. Eu os acusei de esconder de mim o fato de eu ter sido adotada, mas meu pai e minha mãe me olharam com os olhos arregalados de surpresa e disseram que era impossível. Minha mãe lembrava perfeitamente bem de como ela me deu à luz e como ela e meu pai me trouxeram do hospital. Isso foi inesperado. Então, meus pais também não sabiam? O que aconteceu então? Meus pais não podiam acreditar que não éramos uma família biológica. No dia seguinte, fomos todos ao hospital onde nasci para descobrir a verdade. Eles encontraram todos os documentos e registros e tudo finalmente ficou claro. Acontece que, há 20 anos, outra criança nasceu neste mesmo hospital no mesmo dia que eu. Por um acidente absurdo, fomos trocados na maternidade. Uma velha enfermeira que trabalhava lá na época disse que se lembrava muito bem da mulher que me deu à luz. Ela era extremamente alta. Seu marido era ainda mais alto do que ela. Ele tinha mais de 2 metros. Esses eram meus pais biológicos. A notícia surpreendeu a mim e aos meus pais, embora eu não soubesse mais como chamá-los, porque estava claro agora que eles eram completos estranhos para mim. Ficamos em silêncio por um longo tempo e não sabíamos o que fazer a seguir. Meus pais entenderam que, em algum lugar lá fora, estranhos estavam criando seu verdadeiro filho. E eu percebi que aqueles estranhos eram meus pais de verdade. Fiquei acordada a noite toda de novo, pensando no que fazer a seguir. Claro, meus pais me criaram e me deram tudo, mas eu tinha que encontrar a minha mãe e o meu pai biológicos. Mas como eu poderia fazer isso? Como eu os encontraria? No dia seguinte, encontrei o time e contei tudo a ele. E quanto mais eu contava, mais triste ele ficava. Por quê? O que tinha acontecido? Então o time disse que queria que eu conhecesse seus pais. Eu tinha uma suspeita terrível, mas me livrei logo daqueles pensamentos. Quando chegamos na casa do time, tudo ficou claro, e eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Os pais do time eram muito altos. Eles eram muito mais altos que o time. Eles me viram e sorriram. Era óbvio que gostaram de mim imediatamente. Não vou negar, gostei muito deles também. Eu senti uma conexão entre nós, mas eles não sabiam de nada. Eles pensavam que o time era seu filho de sangue. Durante toda a noite, enquanto estávamos sentados à mesa, Time estava muito triste e por isso não disse nada aos pais dele. Não ainda. Estávamos apenas nos divertindo. Tínhamos muito em comum e o time podia sentir isso. Quando a noite acabou e o time e eu estávamos sozinhos, eu perguntei a ele se alguma vez lhe havia passado pela cabeça a possibilidade de ter sido adotado. Meu namorado disse que costumava se perguntar por que não tinha crescido como pai, mas ele finalmente decidiu que isso não importava e que não deveria se preocupar. Tentei convencer o time de que ele era a criança por quem eu fui trocada, mas o time se recusou a acreditar. Eu disse que ele não podia negar o óbvio, mas ele se recusou a me ouvir. Então, pedi a ele para fazer um teste de DNA, assim como eu. Os resultados ligariam a AB. Mas o time gritou que ele não faria isso. Ele não queria saber a verdade. Ele estava bem como estava. Ele amava seus pais e não queria que a minha mãe e o meu pai fossem seus pais verdadeiros. E essa é a história toda. Eu tive essa conversa com o time 3 dias atrás. Eu não ouvi desde então. Ele disse que precisava pensar. Tenho que decidir o que fazer da minha vida também. Eu poderia insistir em um teste de DNA, contar a verdade a todos e encontrar meus pais verdadeiros. Mas eu perderia meu namorado. Ou eu poderia deixar tudo como está e manter o meu relacionamento com o time. Estou confusa, não sei o que fazer. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, pois sua opinião é muito importante para mim.